Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui no nosso primeiro vídeo da série Resiliência, para a gente aprender, entender e saber como lidar melhor com todas as situações, as variáveis do nosso dia a dia, as situações que acontecem no nosso cotidiano. E quando falamos de resiliência, a gente vem sempre no primeiro momento aquela ideia de ser forte para passar as situações do cotidiano. É muito mais abrangente do que isso. Os fatores que nos conduzem a ter comportamentos e resultados sempre iguais, né? Então, a nossa capacidade de autoconhecimento, a nossa capacidade de autoentendimento, percepção, e não só ter um entendimento mais aprofundado para a gente saber como mudar isso, né? Porque é muito fácil, às vezes, a gente perceber e entender, mas não consegue mudar, né? E para isso a gente precisa ter conhecimento e autoconhecimento. E essa é a ideia aqui dessa série. Por isso, se isso te interessa, se você, de alguma forma, tem esse interesse de você se aprofundar, de se autoconhecer, de se autoperceber, ter técnicas e ferramentas de mudança de comportamento, mudança de padrões repetitivos de conduta, fique até o final. Veja essa série inteira que vai fazer total diferença para você. Então a ideia é pegar todo esse tema, que é um tema bastante denso, parece simples, mas não é, e nós vamos desmiuçar isso em várias subcategorias, cada categoria mais aprofundada, para a gente tentar perceber, entender e resolver essas situações, tornando a gente mais estável, mais forte, com mais controle emocional, tendo melhor poder de decisão, saber lidar melhor com as situações. E isso faz total diferença na nossa vida, pode ter certeza. Por isso, desde já, se você gosta desse tipo de conteúdo e está interessado em aprender um pouco mais, inscreve-se aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, curte já o vídeo para o YouTube dar relevância e para compartilhar e para indicar para outras pessoas que por acaso tenham interesse também nesse assunto. No decorrer desse vídeo, se você tiver dúvidas, deixa teu comentário. Nos vídeos posteriores eu posso aí estar abrangendo e aprofundando os temas, quem sabe até as tuas questões que você colocar nos comentários. Eu respondo normalmente todos os comentários, ok? E vamos lá, vamos dar continuidade aí ao nosso tema, partindo aí para o primeiro tópico, né? Deixa eu puxar aqui. Vamos puxar aqui, está na página 2. Vamos lá. Resiliência não se trata de ser imune ao sofrimento, mas de como você supera ele. Interessante, hein? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a cama que eu vou aqui para fora. Interessante. Por que é interessante isso? Eu sempre digo que a resiliência, e é importante você perceber isso, a resiliência não se trata de você ser uma pessoa forte para que você não tenha sofrimento e não tenha dor. O sofrimento e a dor é um reflexo das nossas frustrações em relação às nossas expectativas. Ponto. A resiliência é você estar, de alguma forma, assim, emocionalmente preparado para você perceber essas frustrações e saber lidar com essas frustrações. Quando nós falamos em resiliência, nós estamos falando em você ser forte suficientemente para você ultrapassar essas barreiras e ter um entendimento sobre essa situação que aconteceu. A resiliência é um estado de percepção e aprendizado em relação a essas frustrações, em relação a essas situações da nossa vida. Então perceba que não existe uma fórmula mágica para você do dia para a noite falar assim, eu sou uma pessoa forte. A resiliência ela é um resultado de experiências e aprendizado. Experiências em relação às suas frustrações e como você soube lidar com cada situação como um aprendizado e evolução. Eu gosto de lembrar sempre no contexto de que esse mundo, a nossa vida, praticamente é como se a gente estivesse dentro de uma rodinha de um hamster. Lembra aquelas rodinhas de hamster que fica rodando? Ela é sempre a mesma coisa. Sempre acontecem as mesmas coisas. Então você muda o local, muda as pessoas, muda a situação, mas é sempre aquilo que acontece. E o que acontece, o que é normal, e se você consegue perceber isso nesse momento, existem situações pontuais em que nós temos deficiência de saber lidar com aquelas situações. Onde você perde a tua estabilidade emocional, você perde o teu controle, você age de forma irracional e tem comportamentos que prejudicam a sua vida. Então você tem essa percepção
de forma abrangente, mas não sabe lidar com ela. Porque ali na frente, novamente, quando acontece a mesma situação, você novamente comete o mesmo erro. Você reage a essas situações da mesma forma. Isso não é do ponto de vista evolutivo ou em busca de uma felicidade ou estabilidade emocional, não é viável. Por quê? Porque você sempre está cometendo o mesmo erro e você está sempre repetindo esse mesmo comportamento, te trazendo prejuízo. Seja prejuízo emocional, seja prejuízo físico, seja prejuízo social, ambiente. Então perceba, nós temos nos comportamentos repetitivos, você vive a emoção daquele comportamento, de alguma forma, até percebe que você tem esse comportamento, mas você não consegue mudar. Sempre repetindo da mesma forma aquilo que você vem fazendo. Então entenda, muito mais do que você só perceber exatamente o que acontece, é você entender aquilo, assimilar e mudar. Então a resiliência, ela se trata de você ter a percepção racional em cima dessas situações que te trazem frustração e ter a capacidade de entender de forma racional para você mudar. Ok? Não quero dizer que você é uma pessoa resiliente. Quando você tiver uma frustração, você vai ficar triste. A tristeza é um resultado físico. Né? Eu falo muito isso nas minhas formações. Emoções, vamos lá pegar a tristeza. São substâncias químicas. São substâncias químicas que invadem o seu corpo e que te geram aquele sentimento que você sente, a tristeza, em relação a uma experiência da tua vida. Então, pera lá. Eu sofrer por aquela situação vai me resolver de alguma coisa? Não. É simplesmente o resultado físico da minha percepção. Então, pera lá, como é que eu posso lidar com isso? De forma com que, ali na frente, nessa roda de hamster, quando uma situação similar dessa acontecer, lidar de maneira diferente, para que eu não sofra. Então é muito interessante que eu sempre realço que é o quê? À medida com que o teu controle emocional em relação às situações da tua vida, de acordo com que você esteja emocionalmente sentido, ela vai afetar na tua racionalidade, percepção e entendimento sobre a situação. Se você tem um controle emocional, vive uma experiência frustrante, por exemplo, na sua vida, em vez de você viver a tristeza daquele momento, você vai entender essa tristeza, aprender com ela, e ali na frente, quando novamente alguma situação similar acontecer na tua vida, você vai saber lidar com ela de maneira diferente, a fim de ter resultados diferentes. Lembre-se que as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas que acontecem, eu sempre faço isso, ou sempre acontece isso na minha vida. Não é que você tem dedo podre, ou você está pagando pecado, nem nada. São resultados, consequências das suas decisões e comportamentos. Mas Mauro, sempre acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa porque você lida com a situação sempre da mesma forma. O fulano sempre faz isso comigo. Faz isso comigo, por quê? Porque você sempre conduz a situação da mesma forma. Então perceba que a partir do momento que você tenha consciência, entendimento e estabilidade emocional, não quer dizer que você vai ficar triste com uma situação. Não, a gente fica triste com as situações. Mas a tua estabilidade emocional, racionalidade vai fazer você perceber, entender a situação para que na próxima vez você tenha condutas diferentes em relação a essa situação. Se você tem condutas diferentes em relação a uma situação, você vai ter resultados diferentes. E é isso que trata-se de ser e criar a resiliência dentro de cada um. Ok? Bom, vamos lá passar para o nosso conceito técnico de resiliência. E a resiliência é a capacidade de enfrentar adversidades com coragem, adaptabilidade e determinação. Em um mundo em constante mudança, a resiliência é como uma âncora que nos mantém firmes, mesmo nas tempestades mais desafiadoras da vida. Imagine enfrentar uma situação difícil, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em qualquer aspecto da vida. E em vez de se sentir sobrecarregado, você se sente fortalecido. É isso que a resiliência nos proporciona. A habilidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento pessoal. Então, como nós falamos antes, nenhum tipo de situações que aconteçam na nossa vida que nós não queremos, você não vai ficar feliz com as frustrações. Faz parte, né? A frustração, ela vem em torno daquela, como resultado daquela frustração em cima de uma expectativa e faz parte da vida.
Agora, uma coisa é você viver a tristeza, viver a frustração, onde aquilo vai te trazer aquele insight de você ser fraco, de você não saber lidar com uma situação. Ao invés disso, você com racionalidade e estabilidade emocional, você perceber, entender, identificar dentro de você quais foram suas condutas que geraram aquela consequência, né? Porque é muito simples, dentro do nosso ego, aquele mecanismo de defesa cerebral que é o quê? A culpa é do outro, aconteceu aquilo por causa daquilo, por causa daquele outro, a culpa foi do fulano, a culpa foi do ciclano. Espera lá. Eu sempre repito, as consequências você recebe de acordo com a sua conduta. É uma consequência das suas decisões ou da forma com que você permitiu. Ele sempre faz aquilo comigo. Faz porque você permite. Peraí, por que você permite? Você já parou para entender o que acontece dentro de você? Então nós estamos acostumados a sempre agir da mesma forma e os resultados vão ser sempre os mesmos. Então, quando nós falamos de resiliência, estamos falando em aprender e entender com cada situação da vida. Cada situação da vida, cada situação entendida dentro da nossa vida, torna isso como um aprendizado. Esse aprendizado nos torna mais fortes. A execução e a repetição em cima de cada situação nos torna mais fortes, mais experientes em relação àquilo. Então, a capacidade de aprender e de entender, como dentro de consultório e palestras e todas as minhas formações eu digo, né, para você ter o entendimento e a percepção sobre as situações que ocorrem na sua vida, em primeiro lugar, é importante entender o que acontece dentro de você. É importante você ter controle emocional. Lembre-se sempre que níveis elevados de emoção baixam a tua percepção e racionalidade de entendimento sobre cada coisa. Uma pessoa que está instável ou está com alto índice emocional não tem a capacidade lógica de racionalizar, de aprender, de entender. Então, o controle emocional é extremamente importante quando nós falamos que precisamos aprender com as situações para alcançar a resiliência. Então, as pessoas querem ter resiliência, mas elas não aprenderam a ter controle emocional. É uma coisa que conduz a outra. É um processo, é uma escadinha. Então, você tem que ir aprendendo a ter esse autocontrole, você tem que aprender a ter teu autoconhecimento, teu autoentendimento, tua autopercepção, se conhecer, se entender, saber lidar com a tua mente e o teu controle emocional. Ok? Bom, dentro da área resiliência, eu separei os 10 pontos principais, os tópicos que me vieram à cabeça principais, porque se a gente for falar exatamente como pilares e tópicos dentro da resiliência, isso vai muito longe, é muito profundo. Então, de uma forma mais sucinta, para que você tenha uma base para que a gente possa ir caminhar para essas aulas de uma forma mais objetiva, eu separei esses 10 pilares da resiliência. E o primeiro no topo, né, que nós vamos falar hoje, é sobre o autoconhecimento. Entender suas emoções, pontos fortes, limitações e valores pessoais. Então é importante entender o quê? Temos que saber o que é emoção. Temos que saber como as nossas emoções interferem dentro do nosso aspecto físico, dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, dentro dos nossos comportamentos. Como as emoções elas influenciam na nossa evolução, no nosso aprendizado. Então, é importante que, nesse momento, você comece a perceber que, em primeiro lugar, você precisa se conhecer. A humildade, a percepção de que você é um ser em evolução e imperfeito e que tem insuficiências é essencial. Então, você tem pessoas que, a partir dos seus 30, 35 anos, que é normal, a partir do momento que nós repetimos durante a nossa vida inteira um certo comportamento, e a gente fala, eu sou assim. Faz parte da minha personalidade, eu tenho um gênio forte. Espera lá. Por quê? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu tenho essas reações? Essa reação está te fazendo bem? Esse tipo de comportamento está te fazendo bem? Está te trazendo benefício? Poxa, eu vi estressado, vi nervoso, brigando com todo mundo, tá sozinho, ninguém quer dizer que eu sou assim mesmo. Ninguém te entende? Dizer que o mundo inteiro não te entende? Ou será que você não percebeu que existe dentro de você
insuficiências que você precisa mudar? Até que ponto estão essas crenças simplesmente porque um dia você viveu uma experiência, você aprendeu com aquela experiência e você acredita de verdade que é só essa experiência que você pode visualizar? Então você tem inúmeros casos, situações, onde eu vivo também em consultório diariamente, de pessoas que têm uma experiência e levam essa experiência como uma verdade. E acredita naquela verdade, gerando comportamentos e qualquer ideia, situação, pessoas que pensem diferente dessa pessoa, eu excluo da minha vida ou simplesmente eu me bloqueio. Não, você está falando besteira. Então, o primeiro passo para que você possa criar resiliência, o primeiro passo para que você possa adquirir essa habilidade de autoconhecimento verdadeiro, não essa máscara que o nosso ego cria dentro de nós, falando assim, não, você é bom, você está fazendo correto, você é que sabe. Primeira coisa é tirar essa máscara, nem que seja para você. Você quer, a princípio, manter essa máscara para todo mundo à sua volta? Ok, legal. Mas você tem que perceber que você tem que ser verdadeiro com você. Você tem que fazer a tua autoavaliação. Você tem que fazer a tua autopercepção. A tua autoanálise é muito importante. Então, pera lá. Que condutas, ou que comportamentos, ou que situações eu não sei lidar? Ah, o que é não saber lidar com uma situação? Qualquer tipo de situação que te tire do teu controle emocional e que você não saiba lidar. Seja no trabalho, seja familiar, amigos, ou até mesmo com você mesmo. Que tipo de situações e comportamentos você não sabe lidar? Que tipo de comportamentos e situações fazem você ter ou perder este controle emocional, te trazendo prejuízo? Quando você começa a fazer sua autoanálise, você começa a perceber que em vários pontos da sua vida, a forma de conduta de situações estão trazendo prejuízo, estão fazendo você perder negócio, estão fazendo você perder convívio social, estão fazendo você ter atrito dentro do ambiente familiar ou no trabalho. E o nosso primeiro mecanismo de defesa é culpar o próximo. Lembre-se sempre disso. Nosso mecanismo de defesa, de autoproteção, vai falar sempre que a culpa é de outro, a culpa é da situação, a culpa é da política, a culpa é do mercado, a culpa é do fulano, a culpa é sempre o outro que é culpado. Então, o primeiro reflexo humilde e verdadeiro que você tem que fazer é olhar para dentro de você, ser verdadeiro com você, ser humilde, seja humilde, você é imperfeito. Você é imperfeito, você não é dono da verdade. Na verdade, você não sabe nada. Não sabe nada. Nada nem sobre você, nem sobre todo mundo. Nós somos seres em evolução e aprendizado. A gente não sabe nada. E ainda, todas as coisas que nós aprendemos diariamente, alguém falou pra gente. Você está aprendendo nesse momento, entendendo sobre percepção, autopercepção, autoconhecimento, resiliência. Sou eu que estou dizendo para você. E não fui eu que eu desenvolvi ou que um dia eu acordei sabendo. Não, eu estudei. Alguém me disse sobre isso. Então perceba que nós estamos em evolução e aprendizado todos os dias. Tenha essa humildade, tenha essa percepção. Seja verdadeiro com você mesmo. Esse é o primeiro ponto para quem busca ser uma pessoa mais forte, mais estável, saber lidar com as coisas do nosso dia a dia. Saiba se entender. O que para mim realmente é importante? O que eu busco? Quem sou eu? Então parece muito filosófico e muito abstrato, mas não é. É extremamente objetivo. Faça essa autorreflexão, faça essa percepção, onde você sabe lidar, ok, eu sou bom nesse tipo de assunto, ou nessa situação, ou com essas pessoas. Quem sou eu e o que eu faço para ser forte com isso? Por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Que momentos eu sou fraco? Em que momentos me trazem prejuízo ou eu não sei lidar? Em que momentos faz eu perder o meu controle emocional e controle do meu corpo, da minha mente, das minhas reações? E você vai começar a perceber no teu dia a dia, você vai começar a perceber no teu cotidiano pessoas e situações e momentos em que você não sabe lidar. Comportamentos que conscientemente você fala, pô, eu não devia ter feito isso. E mais lá na frente nós vamos abranger mais especificamente sobre as emoções. Por que depois eu sinto culpa? Por que depois eu reforço uma situação do meu ego dizendo, não, eu tô certo, mesmo sabendo que algum tipo de comportamento me traz prejuízo, que não me leva a nada, que não resolve a situação, nem vai mudar o mundo. Então você começa a perceber que você tem comportamentos pontuais que te trazem prejuízo à sua vida, ao teu meio e à tua estabilidade emocional. E nunca esqueça
que a tua estabilidade emocional, o teu controle emocional, o teu ser forte, calmo e tranquilo, ele favorece a sua saúde. E eu não estou falando só de saúde emocional, estou falando de saúde do teu corpo. Né? Nós temos aí números, se você se aprofundar e estudar em situações psicossomáticas, o teu corpo ele vai absorver todo e qualquer tipo de instabilidade emocional. Então, uma mente sana, uma mente tranquila, uma mente calma, você se conhecendo, se entendendo, vai lidar melhor com as situações. Isso vai trazer benefício para o teu corpo, vai trazer benefício para o teu dia a dia, vai trazer benefício para a tua evolução, vai saber lidar com as situações, saber lidar com as pessoas. E não só a partir do momento que você começa a entender como você funciona, como essa situação reflete dentro de você, você começa a entender as pessoas à sua volta. Então você tem atritos, situações cotidianas sempre com a mesma pessoa, sempre os mesmos problemas, sempre os mesmos estresses, mas a partir do momento que você começa a se auto-perceber, você começa a criar dentro de você mecanismos e começa a lidar com essas situações de maneira diferente. Quando você começa a lidar com essas situações de maneira diferente, você começa a obter resultados diferentes. Quem sabe até mudando situações, percepções ou comportamentos de outras pessoas, simplesmente porque você mudou o teu comportamento. Então as pessoas elas têm esse mecanismo de resposta em relação àquilo que a gente recebe. Se eu tenho uma pessoa que sempre está em atrito comigo, eu já vou armado para aquela situação sabendo como é que funciona. O nosso cérebro ele tem essa capacidade de adaptação. Ele é plástico, ele entende, ele percebe, ele se prepara para isso. A partir do momento que eu mudo o meu comportamento, o outro cérebro fica desestabilizado e ele tem que reaprender uma forma nova de lidar com aquela situação. E eu sempre falo isso, vou repetir também. Você quer mudar o comportamento de outra pessoa? Comece a mudar primeiro o seu comportamento, a forma de você lidar com isso. E isso às vezes é uma parte extremamente difícil, por quê? Porque interfere diretamente na nossa percepção, nossa autopercepção, que é o quê? Eu não estou fazendo da forma correta. Porque a forma com que você está fazendo está trazendo prejuízo para você e você não está alcançando o objetivo que você quer. É a culpa sua. Ah, a culpa é do fulano. Não, a culpa é sua. Você permitiu e você está conduzindo a situação sempre da mesma forma. Ah, mas o fulano tem que mudar. Ele só vai mudar a partir do momento que você mudar. Comece a mudança por você. Por isso que essa série, a partir de hoje, é muito importante em relação ao teu autoconhecimento e à tua autopercepção. Nós vamos devagarinho esmiuçar cada coisa. E eu vou te ensinar, vou te ajudar a você ampliar, fortalecer e se tornar um expert na autoavaliação. Esse é o primeiro passo. Se entender, detectar, para trazer para a sua consciência, para se transformar nessa pessoa resiliente, que eu quero que você se torne aí até o final dessa série. Tá joia? Eu vou ficando por aqui, já falamos aí bastante sobre o primeiro tópico, então temos vários tópicos, vamos descrever cada um deles, para depois a gente desmiuçar cada vez mais cada parte, começando a criar técnicas, desenvolvendo pensamentos, ideias para que você possa fortalecer, aumentar e ficar cada vez mais top aí na autopercepção e gerar depois os mecanismos para a gente mudar. Esse é o nosso objetivo, chegar no final, você se tornar um expert na autoanálise e um expert também na tua transformação interna, ter a capacidade de mudar esses comportamentos, se tornando uma pessoa melhor, mais feliz, mais estável, trazendo benefícios aí em todas as áreas da tua vida. Tá joia? Se você curtiu aí o canal, curte esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve no canal. Não esquece de ativar ali o sininho das notificações para seguir aí essa série. Toda vez que eu postar um vídeo dessa série, você ser notificado pelo YouTube. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, pode deixar aqui na zona de comentários que eu respondo. E quem sabe já no próximo vídeo já posso também, até dentro do tema, falar alguma coisa sobre as suas dúvidas ou sobre os comentários que você colocou. Valeu, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. O próximo vídeo continua